Começando mais um Foi Flow Podcast, nosso podcast aqui de espiritualidade, despertar da consciência, expansão. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando. Eu, Daniela Tineu... Sabe o que é isso, Tineu? O quê? Tô tirando a fumaça, meu. Eu, Daniela Tineu e meu amigo Marco Aurélio, que Marco não é mais Aurélio, amigo, que a gente... ele é somente sócio agora. Ô, louco, por que isso? Porque você falou que eu não era mais sua amiga, não outro, então a gente não é mais amigo, Legal. somente sócios. Depois eu volto à amizade. É. Segue, curte, compartilha, ativa o sininho e reclama lá com o YouTube que tá derrubando nossos vídeos por causa de um simples incenso. Que deselegância, YouTube, que deselegância. Vamos lá ao chamado desse ser espetacular. Conhecemos ele há 10 minutos e estamos apaixonados. E vai ser polêmico, vai ser babadeira. Segura água na boca que vai ser polêmico. Iniciou sua jornada na ufologia ainda na adolescência, com mais de 20 anos de experiência no mercado audiovisual. Se especializou em pós-produção de vídeos e análises de vídeos e fotos, oferecendo serviços gratuitos para grupos de espiritualidade. Somos da espiritualidade, hein? Gratuito, bora! Ufologia ao redor do mundo. Durante sua trajetória, não apenas explorou questões relacionadas à espiritualidade, ufologia, foi deixe fluir e física quântica, mas também estabeleceu uma conexão profunda com, eu não sei se eu vou falar certo, Asilos. Asilos. Olha aí. Esse nome nem é daqui, ninguém acerta. Uma consciência felina de Sirius A. A partir dessa conexão, ele começou a canalizar e praticar ensinamentos dos Irmãos das Estrelas, assumindo seu papel na Guarda Real de Miguel. Bravo, bravo. Como reverberador e guardião dos portais. Nossa, hoje vai ser uma hora, vai ser sacanagem. Tornou-se xamã através de iniciações realizadas no Brasil e no Peru, com as tribos Shipibo e Quero. Atualmente... Tu quer? Vamos ver. Atualmente à frente do projeto que vai chamar nós, que nós vamos pra lá, tirei a Tribo das Estrelas. Nossa, cara, eu preciso saber desse cara. Realizando vivências, retiros, cursos presenciais, além de atendimentos individuais em cerimônias que tanto amamos, as medicinas sagradas, com o tema que, pelo amor de Deus, os perigos do despertar. Jeff Francesi. Ah, e acertou meu nome, hein? Que Ainda coisa linda. poderoso, hein, meu irmão? Muito bem, muito bem. Seja Gratidão. bem-vindo, meu irmão, uma honra. Uma honra, Marco, uma honra, Dani. Para mim é uma felicidade estar aqui, ter a Sensacional. oportunidade de falar sem papas na língua, sem frescura e sem mimimi de espiritualidade, é a coisa mais legal que tem nessa vida. Então vamos nessa. Arro. Vamos nessa. Arrou! Jeff, esse é um assunto polêmico, né? Despertar. As pessoas começam a despertar. E quais são esses perigos aí? Você fez essa transição, né? Tava contando aqui pra gente, do audiovisual, mas ainda continua no audiovisual. E como que a espiritualidade te pegou, assim? E depois vamos falar do Asilos aí, Claro, porque claro. ele é importante. Mas o que são esses perigos aí? Vamos lá. Eu acho que todo mundo que está assistindo agora passou pela mesma coisa ou está passando pela mesma coisa, né? Desde sempre uma inquietação, uma dúvida, sabendo que tem alguma coisa escondida e a gente não sabe onde procurar, enfim. E aí a gente roda. Eu mesmo passei por várias religiões. Estava comentando com o Barco que até contrabaixo em igreja evangélica eu toquei. Então a gente vai buscar mesmo, né? Essa busca é importante porque a gente vai trazendo um monte de informação. Só que vai chegando uma hora que aquelas informações que fazem sentido deixam de fazer sentido pra gente, né? Por isso que eu falo, todos nós temos isso em comum. A gente vai pingando até o momento que percebe, cara, isso aqui já não serve mais pra mim. E tá tudo bem. Problema hoje, tá? Indo direto ao ponto. Estamos numa bolha espiritual onde reinventaram a imagem que nós tínhamos do inferno, dos umbrais, ou seja lá o que for, e dentro da própria espiritualidade a gente tem encontrado muitas informações que levam para o mesmo lugar que aquele velho inferno levava antes. Medo de não passar no teste, medo de não ser aceito, ou medo de conseguir ser aceito, mas deixar a família para trás, ou seja, a separação sempre colocada no mundo espiritual como um ponto-chave para trazer as mesmas frequências para o coração. Medo, dúvida e engano. Então, o meu trabalho hoje ele é focado em falar sobre essas coisas. Não especificamente sobre pessoas, sobre trabalho, mas como a Matrix conseguiu se infiltrar no mundo espiritual e, através das pessoas que falam sobre espiritualidade, trazer os mesmos medos de quem tinha medo do pecado lá atrás. Não mudou nada, tá diferente.
Exatamente. É, Não, tá mas mais é porque- moderno. Mas é porque, na verdade, eles arrumaram uma forma. Porque, por exemplo, as pessoas começam a despertar. Aí elas deixam de ver televisão, deixam de fazer um monte de coisa, deixam de ir naquelas religiões e tudo mais que causavam medo. Então tem que te pegar de alguma forma, né? Exatamente isso, Dani. Mas o maior problema é muito diferente você pegar uma pessoa que não tem interesse nenhum por espiritualidade, expansão de consciência, autoconhecimento e manter essa pessoa aprisionada do que manter uma pessoa como vocês, como eu, como quem está assistindo. Porque a gente, a partir do momento que a gente realmente acorda, e quando eu falo acorda, não é que estamos totalmente acordados, não. Não. Estamos despertando ainda. Despertando. Tem muito que aprender. Mas a partir do momento que você acorda um pouco, você já se torna potencialmente alguém que vai reverberar isso que fez você acordar. Então, mais do que manter alguém aprisionado, é manter alguém que podia estar fazendo um baita de um trabalho maior, ou seja, espalhando muito mais informação positiva, trazendo mais clareza para as pessoas e manter aquela pessoa na dúvida. Então, Eu entendo isso que pesa mais. expansão é infinito. Primeiro, o cara que acha que ele tá bombando em conhecimento, pra mim também tá viajando na maionese. Bote duas Total. casas. Meu amigo, expansão, evolução, isso é infinito. Eu acho que é uma coisa que é legal pelo autoconhecimento e reforma íntima é quando você assume a sua própria identidade. Uhum. Que você sabe fazer o teu crivo. Entendeu? E você sabe também equilibrar tudo ego, que tu sabe que tem uma linha tênue ali, quando tu começa Perigo. a expandir, que tu vê, tipo assim, eu sou o mestre. Não, meu amigo. Somos irmãos no mesmo lugar. Exatamente. Se tu tá querendo se deslocar, como também não te dá direito de deslocar pra baixo. Você também tá errado. Uhum, uhum. E pra cima também, Sim, entendeu? sim. Não é porque você tem mais nesse momento que você está acima. Bem diferente. Exato. Mas é por aí que entram esses enganos, né, gente? Imagina que assim, uma pessoa que está na sua jornada, está trazendo informação, está trazendo alguma ferramenta de cura, seja lá o que for. As pessoas começam a sentir esse trabalho, começam a dar feedbacks desse trabalho, Sim. né? Então, assim, eu falo por mim, cara, eu não tenho um baita de uma fama, um baita de um canal, e vira e mexe eu tenho que ficar, opa, Jeff, pezinho no chão, meu irmão, quem é você? Por quê? Porque as pessoas são carentes. Isso é natural, assim. Existe uma carência absurda de um espelho a ser seguido. Então, para te colocarem como um guru que sabe tudo, gente, é muito rápido. E é justamente por aí que essa sombra entra, entende? Porque quando eu falo que tá entrando Matrix, tá entrando enganação através das pessoas que falam sobre espiritualidade, o que aconteceu? A pessoa virou a casaca na hora, recebeu uma proposta milionária? Não. Foi entrando por esses deslizes. No momento em que ela começa a acreditar que ela é importante demais, no momento que ela começa a achar que ela está curando alguém, isso é o pior vacilo do mundo. Total. Qualquer ser humano encarnado aqui que Sim. fala eu curo, acabou, cara. Desliga aí, sai do YouTube, fecha a porta, sai dessa igreja, sai desse templo e vai procurar outro caminho. Nosso espaço foi Deixe Fluir. Recentemente teve algo maravilhoso sobre o câncer, Uhum, com uma pessoa X. sim. Ele, na hora, veio o quê? Fazer toda essa parte dessa entrega. Você, Daniela, você, Marco, nós falamos pra ele o seguinte: amigo, a desgraça era sua e o milagre agora é seu. Exatamente, Entendeu? exatamente. Nós somos apenas engrenagens de algo muito maior que nós estamos aqui como funcionário. Não tem guru, não tem Exato. mestre, não tem ninguém. E aprendendo também, né? Porque cada vez que você leva uma possibilidade para alguém se curar, para alguém se encontrar, a gente está recebendo também. Sim, sempre tá, a Meu gente amigo, tá recebendo. desculpa de te cortar de novo, porque eu vou cortar Imagina. muito. Só que essa mesma pessoa, nós vimos duas consciências dele, para quem não trabalha com ego, ele estava na maca, tinha dois dele, um na Dani e um em mim. Porque a gente também está lá, a gente fala muito isso, cara, é uma troca. E ele estava lá, ele em mim e na Daniela, cara. Pois é. Abençoando eu e ela também, que nós precisamos muito também. Pois é. Quando você se torna um canal, digamos assim, imagina aqui, cara, não importa a consciência, a sabedoria que a gente tem, a gente está com o mesmo limite de todo mundo. O cérebro é limitado igual, o corpo é limitado igual, a densidade do planeta é limitada igual. Sozinho a gente não vai fazer nada, não adianta. Gravidade. Exato. Sozinho a gente não vai fazer nada. E é difícil a gente ter essa consciência, justamente por isso, porque os convites vão chegar desse jeito. Cara, você tá curando as pessoas. Cara, você é bom demais. Cara, sabe? E no fim das contas, cara, a grande verdade é, uma coisa é quando a pessoa tá fazendo um determinado trabalho e outra coisa é no dia a dia. Sim. Entende? Eu acabei de ver, hoje, tava vindo pra cá, eu vi na internet um cara que ele faz saúde healing, enfim,
tem até uma quantidade razoável de seguidores da nossa bolha, Hariho, deu porrada na mulher, tá preso. Vai bombar isso aí, já vai bombar isso aí. Então, assim, esse é o lance, entende? As pessoas, elas precisam primeiro parar de acreditar que porque a gente está aqui na frente da câmera, a gente tem toda a razão 100% do tempo, né? Eu falo para as pessoas, você quer saber quem eu sou? Vai conversar com a minha esposa, cara. Não vai pelos meus vídeos do YouTube. Eu deixo a toalha molhada, eu cometo uma pá de cagada em casa, entende? E aí, tendo essa consciência, a gente começa a entender que a espiritualidade tem que ser leve, porque eu não me cobro de ser um super-humano, eu não me cobro de ser um anjinho iluminado, só porque eu estou no meu trabalho, entende? Mas aí eu tenho que saber separar que eu, quando eu estou na minha vida natural, eu tenho meus erros, me policiando, obviamente, porque eu não vou sair fazendo um monte de merda, mas quando eu estou servindo a medicina para alguém, eu assumo a minha consciência. Quando eu ligo a câmera para fazer uma live, eu assumo a minha consciência. E aí o humano sai da frente, temporariamente, para a consciência trabalhar através da gente. É isso. Isso também é que nem uma profissão dessas que a gente tem, por exemplo, um psicólogo, não é que quer dizer que ele é um psicólogo que ele não tem problemas, né? Exatamente. E que ele não passa por dificuldades. A parte religiosa. Então, centro espírita tava todo mundo bem. E não é um fato. Exatamente. Não é uma regra. E existe uma coisa importante também, gente, que é quanto mais a gente se dedica no servir, e aí quando eu falo servir, independente se é caridade, se é gratuito, se é, enfim, não importa. Quando você está no servir, os seus desafios vão se tornando mais hardcore. Não adianta, Sim. eles vão ficando mais pesados, né? Sim. E por quê? Porque eu preciso conhecer esse lugar para que quando as pessoas precisarem passar por ele, eu pelo menos falar, ó, sai daí que tem jeito. Eu tô todo esfolado do lado de cá, Cara, nem fala. mas Nem me fale, nem que dá fale. certo. Vem que dá certo, entende? Nem fale. E aí, a gente precisa entender que nesses momentos nós também somos essa pessoa que está precisando de ajuda, Sim. entende? A gente precisa se colocar nesse lugar. Com essa percepção, gente, a espiritualidade fica leve, ela não tem essa pressão toda. Porque a espiritualidade nada mais é do que a gente aprender a caminhar livremente nessa terra. Eu mesmo já falei alguns cursos, né, e palestras que a gente já deu, que nossa ideia lá é potencializar você como nosso irmão, e eu já me manifestei até porque. Eu falei, hoje eu estou aqui te ajudando. Se amanhã eu caio, onde você estará e o que você estará fazendo por mim? Sim, exato. É um fato. Exato. Porque todos irão cair. Não importa de eu cair ou não importa como você cai. Você pode cair em pé, não importa. Somos irmãos e somos iguais. Sim. Se eu tiver um problema, onde estará você lá para me ajudar? Você estará se formando, levando seu autoconhecimento, se conectando, se expandindo? Porque é o que eu espero de você. Eu não tô aqui como salvador. Esse é o meu, né? E outra, não é que nem é o meu momento. Pode ser que esse meu pilar hoje ele está um pouquinho mais estável do que o seu. Mas tem outros meus, eu tenho meu calcanhar de Aquiles também. E onde está você para me ajudar? Exato. E também existe uma outra parte, que essa idolatria é uma ilusão, que a gente fala muito sobre ilusão e verdade. Porque as pessoas adoram idolatrar e viver na ilusão de terceirizar. Então, muitas vezes, não é que você é especial. É porque as pessoas gostam de muleta. E ela apenas usa você de muleta. Porque ela usa o padre, o pastor, o babalaô como muleta. Porque ela terceiriza. É a mesma coisa que ela fala com o preto velho. Ah, você... Qual é o caminho? A gente falou sobre isso. Aí o preto velho vai, pega lá a Interlagos. Aí ela pega Interlagos, capota, fala... Que sacanagem que aquele preto velho... Então, ela nunca quer assumir responsabilidade. Sim. E é uma ilusão também achar que ela tá babando o teu ovo. Não. Ela quer jogar tudo em você. E com a premissa de que o fulano é mais conectado que eu, o cicrano é mais conectado que eu. Já que eu não consigo essa minha conexão com essas consciências, eu vou ficar na sombra de quem se conecta. E aí, quem se conecta, por sua vez, tem que ter o discernimento de saber que, meu irmão, você está se conectando porque você tem alguma coisa importante para fazer aqui. Não é nada especial. Você não tem um dom divino, porque... confundiram muito as coisas, cara. Ensinaram para a grande maioria das pessoas que você é obrigado a trabalhar a sua mediunidade, né? E aí se criou uma hierarquia que é totalmente fictícia de que aquela pessoa que incorpora, ela sim é médium. Se você só ouve a sua intuição, você é meia boca. Se você não vê nada, você precisa trabalhar. E não, cara, cada um é diferente aqui. Entende? Você pode fazer um grande... Eu não sou médium de incorporação. Eu mal vejo as coisas, a não ser na força da medicina. O meu trabalho todo é intuitivo. Só que quando eu intuo, eu aprendi a codificar essa intuição de maneira que o que eu vou trazer vai ser direto, sem interferência.
entende? E não é algo especial. O importante é as pessoas perceberem isso. Todas essas travas que foram colocadas para você se sentir alguém especial na jornada espiritual, elas também fazem parte dessa manipulação. Sempre vai ter uma informação falando para você, tá bom, mas não tá muito. Você precisa se curar disso ainda, você precisa ir atrás. Trabalha mais, faz mais. É sempre uma cobrança e as pessoas, por sua vez, vão buscar informação, aí entra na internet e você tem lá 1 milhão de coisas para você assistir. 3 delas pode estar certo, o resto vai te confundir mais ainda. Então, sabe, é aquela coisa assim, a gente sai do looping da roda de Sansara, mas vira uma roda de Sansara funcional em tempo real aqui na Terra. Ao mesmo tempo que você está conseguindo entender um monte de coisas, Você fica mais você confuso volta lá, ainda, você fica com você mais volta dúvida lá para ainda. A gente trás. falou sobre essa palavra especial, ela tá rondando a gente hoje, que a gente viu até na Serra hoje falando sobre essa palavra. E a gente até tava nessa resenha. E eu falei, a gente tava falando sobre. Eu entendo também sobre. Existem essas duas frentes de especial. Esse especial que te acha diferente de todos os outros, Uhum, mas também existe o especial. Sim, eu sou especial como você é. Eu uhum, falei até pra ela sobre isso do quê? Porque muitas vezes quando você trabalha em alguns lugares religiosos, as pessoas elas te jogam muito para baixo. Então você também entender que você, nesse mérito, claro, você é especial, cara. Você é o uhum, filho de Deus. uhum, Isso não te torna nem acima nem abaixo. Então o equilíbrio também é importante. sim. Porque tem, sim, muita gente coloca o Deus punidor, que você não é merecedor de estar perto de Cristo, que você é isso, que você é um pecador. Então ele vai te derrubando que você fala, meu, tô tão longe de tudo isso que Exatamente. você não é especial. Eu tô falando, o Exatamente. especial ele tem duas É, frentes aí é, também, para é, mim, né? é. Você sabe que assim, ó, a percepção que mais faz sentido para mim em relação a isso é a gente entender que nós somos sim parte de Deus, parte Sim. da fonte se manifestando nessa terra, com as limitações naturais dessa terra e com as limitações naturais de cada ser, certo? O quão a gente vai conseguir desenrolar, integrar e colocar isso em prática vai depender realmente do quão a gente consegue se conectar com a informação. Mas o que eu vejo como um grande problema, trazendo o que a gente estava falando, ter sempre uma pessoa para você se espelhar vai fazer sempre que você se compare. Sim, E sempre que comparação. você se comparar, você vai estar abrindo brecha para a própria Matrix, para essa programação. Por que eu falo para a Matrix? Porque existe sim uma pessoa que está lá, um líder espiritual, um xamã, um padre, um pai de santo, qualquer coisa que seja, que vai falar: ó, filha, você está longe ainda, me segue aqui. Isso existe, só que existe algo pior, que são as vozes na cabeça das pessoas. E isso eu chamo de convite. Isso são as frequências da Matrix. Elas sempre vão vir e falar para você: você não pode, você está atrasado, você está aqui porque você fez muita coisa errada, então segura aí seus BO, porque não vai mudar. Isso era a premissa do kardecismo, que a gente está agora reformulando tudo isso. Entende? Então, essas vozes que chegam, elas chegam muito mais forte do que dos líderes espirituais, do que das pessoas das quais as pessoas se espelham. E elas fazem muito mais estrago. Por quê? Você pode deixar de ir na igreja, deixar de ir no templo, deixar de ir no terreiro, deixar de ir na sinagoga e falar: não ouço mais esse cara porque eu percebi que ele está me colocando para baixo. Como fazer com as vozes da cabeça? É. Como fazer quando isso vem através das frequências? Entende? Então, um dos maiores trabalhos, na minha opinião, é entender esse modus operandi da Matrix. A gente está falando aqui de pessoas, mas essas pessoas que se perderam no meio do caminho, em algum momento ouviram essas vozes também. Sim. Todos esses líderes, todas essas pessoas, todo mundo que se coloca no lugar que não deveria, se achando realmente muito maior do que deveria ser e atrapalhando o trabalho das outras pessoas, em algum momento abriu a sua mente, o seu campo para receber essas frequências da Matrix também. Sim. Entende? Então, quando a gente fala de cura, antes de falar de terapia, de medicina, de cerimônia, de meditação, de qualquer outra coisa, a gente tem que entender como a bendita da programação funciona. Entende? E o que é essa programação? Você pode chamar de Matrix, você pode chamar do diabo, você pode chamar do que for. É uma frequência existente nessa Terra, né? A galera mais conectada com as conexões cósmicas vão entender como a grade energética e tudo mais, né? A galera mais conectada com religiões vão entender como o mal, que está lutando contra o bem. Não importa. Tudo isso é criação nossa. O nome que a gente dá depende do conhecimento que a gente tem, do que a gente acredita. Mas é a mesma coisa, mesma coisa. Entende? O diabo é a Matrix, que são todos os demônios e não sei o que, entende? Então, a mesma percepção, ela tem que ser trazida para as coisas menores. Por exemplo,
Quantas vezes eu vejo pessoas falando, Jeff, tô sentindo uma coisa estranha, eu acho que tem um encosto perto de mim. Eu acho que tem um mago negro perto de mim. E aí, o que que essa pessoa aprendeu? Que quando tem um encosto perto dela, ela está atraindo esse encosto. Ela vai buscar dentro dela algum motivo para corroborar com essa presença desse encosto que está fazendo ela se sentir mal. Então, assim, na busca da cura, a pessoa vai descobrindo um monte de erros que vai deixando ela mais para baixo. Pode não ser um encosto, pode ser uma frequência de tristeza que está passando no campo. Só que você aprendeu a analisar, você aprendeu a ter que analisar tudo porque você é espiritualizado. Entende? Essas coisas que estão escondidas, elas fazem as pessoas mudar, as pessoas se perderem nos seus caminhos, trazerem as informações erradas, e elas fazem principalmente as pessoas perderem a confiança na espiritualidade. E aí, quando você não confia na espiritualidade, você não confia em você. Sim. Quando você não confia em você, você não confia em Deus, na fonte e mais nada. E aí vira esse looping eterno que a gente está passando agora, cara. Agora, assim, nesse momento. Piorou porque a velocidade e números e valores. Porque hoje as pessoas antes, pelo menos, elas ficavam só dentro de uma casa, um bloco. Hoje ela piorou porque ela vê números e valores em que sentido? Ela vê lá, tem 50 mil pessoas ao vivo lá te assistindo. Ela não percebe que aquela pessoa tem uma identidade e tá na casa dela. Pode ser eu, pode ser você, pode ser a dela. Não, ela vê um número, 50 mil, ela não tá nem aí. E aí ela fala uma M totalmente fora, e aí aquela lá que idolatra você, ela compra aquilo. Exato. E aí que tu falou, 1000 vezes pior que um mago negro é um chip, uma informação plantada aqui, porque você rega todo dia, que você falou. Vai ficar aquela. Aí sim, a tua casinha que fica. Não, porque agora você tem que ser o estelar. Então, quanto mais eu jogar você longe da sua sombra, melhor. Então a pessoa tá aqui, ela tem filho, cachorro, tudo pra cuidar, ela não tá nem aí porque ela quer ficar focada no mundo estelar, que ela não é daqui, ela é não sei da onde. Ela tem que ir embora, que ela tá... Então, e ela abandona toda a vida dela aqui, porque um cidadão plantou que ela é de um mega overpower cósmica. Só que como é que você pode... Então, mas ninguém traz a racionalidade. Como é que você pode ser tão lá se você não sabe, não tá se dando bem nem aqui, que você julga que aqui é inferior. E você que tá julgando que aqui é inferior. Entendeu? Então qual o sentido disso? Porque ninguém traz a racionalidade. Como a gente sempre fala, a história, tu vai buscar a história lá atrás, tu protege uma religião que tu nunca nem começou a estudar a história dela no início. A ideia implantada do ponto 1, que todo mundo por interesse e política lá atrás, e hoje você morre por isso. E você for lá estudar... Superficialmente. Eu falo porque é o seguinte, a gente lá na FOI estuda muito, e a gente coloca muito isso daí. Para o conhecimento ele é extremamente fundamental. Eu vivi em lugares de religião que a galera adora fazer o balacobaco. Meu irmão, dá uma apostila aqui, joga um almanaque e fala, ó, a partir de hoje ninguém incorpora se não deixar isso aqui tudo decorado. Ninguém aparece, ninguém começa a ler. Você manda uma figurinha desse tamanho no WhatsApp pra pessoa não ler. Defasagem de médios, né? Então, e agora com GPT, com um monte de coisa de inteligência, tu manda um texto desse tamanho, cara, com o teu telefone, a pessoa te responde, qual é o teu telefone? Eu falo, meu Deus do céu, o texto tá aí, tem 5 linhas, tá o telefone aí. As pessoas não leem mais. Exato, mas é justamente isso, né? Fica mais fácil encurtar esse caminho, porque no fundo, gente, é você compactuar com a ilusão. Por que eu digo isso? Porque o meu início da jornada ele foi muito parecido com o de todos, assim. Chegou algum momento que eu queria entender melhor. Bom, se existem essas consciências cósmicas, então tá explicado por que eu sinto aquela saudade. Realmente eu não sou daqui. Aí o próximo passo, agora eu preciso descobrir de onde eu sou. E aí você vai achar informações que falam, ei, descubra de onde você é, me dê aqui o seu dinheiro, que na hora que eu te falar que você é o arcturiano, a sua vida vai mudar. Não vai mudar porcaria nenhuma. E aí a pessoa fala, eu tenho que descobrir mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. No fundo é isso, cara, é sair da humanidade para tentar viver a espiritualidade. E não adianta, toda a espiritualidade, todo o estudo, toda a jornada, qualquer que seja o processo mais profundo que você viva, se você não colocar no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, com a sua família, não vai resolver nada, entende? Então, é mais uma forma de engano, mais uma forma de fazer com que você não se reconheça como ser humano, porque esse sentimento é legítimo de não se sentir daqui.
É legítimo, isso existe dentro da gente. A gente tem essa saudade, a gente tem uma busca insaciável por um amor e uma felicidade que a gente sabe que não é daqui. Essa terra não permite essa frequência desse amor que a nossa alma relembra. Então, é por isso que é muito natural na jornada espiritual que muitos tenham se perdido no caminho, principalmente na fase de adolescência. E eu fui um desses. Eu tive uma adolescência muito louca, porque eu estava em busca de algo que hoje eu entendo o que é. Entende? Mas essa busca, quando começa a aparecer sinais de que as respostas vão chegar, ela não pode nunca te levar para fora. Ela sempre tem que ser para dentro. Pra dentro. E o que mais tem de informação por aí e de respostas é o segredo está lá fora. Está Olhe, lá olhe fora. para cima. Olhe para Não cima, existe mais sim. roda de Sansara, não existe Arcanjo Miguel, Nossa, então. trabalha com o mal. Exato. Esse tipo de informação é o que pega, né? Você sabe que eu tive muitas pessoas me ligando e mandando mensagem justamente por conta dessa história de Miguel. Que seres estavam falando ali que não existiam. E uma galera da internet, galera que estava famosa e tal. Famosa. Eu tenho no meu canal uma oração dos 21 dias de Miguel que eu gravei com a minha voz, é uma canalização antiga lá, tem algumas décadas, é a mesma que todo mundo grava. Tá com 2,5 milhões de visualizações. Cara, tem mais de 15 mil depoimentos de pessoas falando que trocaram de emprego, conseguiu sair de relacionamento abusivo, e enfim, uma infinidade de vidas transformadas através daquela meditação específica. Eu tô falando da que eu fiz porque está no meu canal e eu tenho acesso, mas existem milhões delas por aí, Sim. né? Fora um grande trabalho espiritual com Miguel que a gente tem faz tempo. E aí, de repente, as pessoas começam a se questionar, Jeff, mas tem um rapaz aqui na internet, num podcast X, falando que Miguel não existe. E agora? Eu falei, e agora você é quem decide. Você já sentiu a presença de Miguel? Claro, mas eu já te falei que Então o que você está duvidando? Não, mas Entende? Qual que é o grande lance? Onde eu quero chegar? Controvérsias são criadas, narrativas são criadas por distração. É simples assim. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas? Não se preocupa com o nome de Miguel, não se preocupa se é Saint-Germain, se é um preto velho ou se é um arcturiano. Sente a frequência. Esses caras, eles não estão ligando para os nomes, para as hierarquias. Miguel nem espada tem. Gente, onde é que um cara numa dimensão dessa vai precisar de espada e escudo? Se liga, isso é pra gente que é humano. Sim. A gente precisa personificar tudo isso para a gente entender como seres reais, certo? Quando se começa uma narrativa dessa de que Miguel... voltou. Parou? Foi Miguel. Foi Miguel. Arrou, Miguel. Falando que tem espada aí. Quando se começa uma narrativa dessa de que Miguel não existe, de que Metatron é do mal, de que Sananda não é Cristo, enfim... Esses são nomes que a gente precisa ter para se conectar, mas é através dos nomes a gente se conecta com a frequência. Se conectou com a frequência, acabou. Eu posso falar, eu vou surfar tua onda. Deve, por favor. Eu acho que isso fique registrado também para muitas pessoas aí. As pessoas têm que entender que é muito mais simples para mim. Por detrás disso, se você segue um fluxo natural, você não é visto hoje com mídia social. E se eu for contra o fluxo, eu sou visto. Porque as pessoas, elas não veem aquilo que é normal. Porque interiorizar, tipo, tô cansado disso, não quero. Agora sim, fala uma coisa que vai contra o fluxo, consequentemente você vai ter muito mais like. Hoje em dia o ser humano, ele tá números e valores. Para ele é mais importante o quê? Eu tenho que ter visualização, meu amigo. Hoje a minha doença, o bagulho, eu tenho que estar bombando. Sim. Então, assim, é muito mais fácil. Por isso que as pessoas têm que trazer racionalidade. É muito mais fácil falar, Jesus não existe, porque não sei o quê, porque Miguel, porque a Aruanda, todo mundo que incorpora preto velho há 200 anos é tudo retardado mental. Todo mundo é retardado mental, porque nunca existiu um preto velho, todo mundo tá retardado. Então, quanto mais eu for de encontro ao natural que todo mundo faz, porque e outra, é uma informação solitária. Esse ser humano, ele é tão especial que ele quebra milhões de anos, décadas, milênios, e essa informação só veio para ele. Então, esse cara é um avatar acima até de Jesus, porque essa informação só veio para ele. É. Então, as pessoas não conseguem, por isso que a gente falou,
sai da preguiça e vai para o autoconhecimento, porque você vai ter teu crivo. Uhum. Você não consegue entender e as pessoas, e pior, o ser humano, ele fica vendo, porque tanto que você usou a palavra famoso. Uhum. Então, a grande maioria desses famosos, eles falam um monte de M, por quê? Porque ele bomba. E o Exato. cara que segue a linha da verdade, pra ele Exatamente. tá lá, sabe por quê? Que nem nós. Você vai seguir a linha da verdade. Então, assim, nós seguimos você e 1 milhão de gente. Então, ele vai ter 1 milhão de vídeos que ele vai clicar. Aí tem um Zé Mané que ele fala, ele é único, ele é solitário. Ele fala totalmente ao contrário. Então, ele é único. Isso é uma questão de gestão. Exatamente. Isso é gestão. Então, ele vai aonde? Ele só tem opção a ele. Então, ele vai Exato. bombar, claro, ele é famoso. Mas ele é famoso pra quem? Mediante ao todo, a espiritualidade, ele é famoso? Não, Quantos likes será que ele tá ganhando lá? Aí é que tá. Tá usando das próprias ferramentas da Matrix. E por que eu falo isso? Eu sou da publicidade há 20 anos. Eu sei que se eu fizer uma capa do meu canal e falando 2026, o ano do final, e colocar a foto do Asilos, que é esse felino, mensagem dos felinos, a minha live vai passar de 1.000 negros. Eu sei disso. Eu sei disso. A gente sabe, vocês sabem disso. Sim. Vai fazer um corte agora. Jesus não existe. É, Ó, pode colocar esse corte lá pra você Vamos ver. colocar, Jesus não existe. Jesus não existe. Vai lotar, vai dar muita coisa. Gostei. Vai. Por quê, gente? Porque isso é usar as ferramentas da Matrix para atrair atenção. Qual que é o problema? O cara tá preocupado com a quantidade de visualizações, com a quantidade de cursos que ele vai vender, Isso. mas ele não tá preocupado com o tanto de vida que ele tá arruinando Karma quando point. fala uma porcaria dessa. E a conta, quando chegar, vai ser alta. É simples Sim. assim, certo? Então, qual o maior problema disso? Essa pessoa vê que isso dá certo, e a partir do momento que isso der certo, eu achei o caminho, agora eu vou bombar na internet. E a gente sabe do que. Eu tenho um canal do YouTube, a gente sabe como funciona. Nesse momento, já não são mais as consciências que estavam com esse cara trazendo as informações. É todo o conhecimento que ele já tem, porque ele já está há muitos anos recebendo coisas legais, só que no meio desse conhecimento ele vai começar a trazer aprisionamento para as pessoas. E aí está formada a Matrix espiritual. Você pegar o Jeff que tá, sei lá, daqui 10 anos, eu me torno um desses famosos e chega algum momento que eu falo, cara, eu preciso de mais visualização, preciso aparecer. Eu começo a criar essas polêmicas. Isso vai me dando views, isso vai me dando mais fama, mais autoridade. Vai chegar algum momento que não vai ser mais o Asilos, não vai ser mais as frequências de luz que vão estar comigo. Eu até tenho um conhecimento que eu juntei em 10 anos, mas no meio desse conhecimento vai vir aprisionamento. Vai. É exatamente esse tipo de informação, que Miguel não existe. E aí, quando as coisas não funcionam mais desse jeito, aí eu começo a me colocar num pedestal ainda maior. Pessoal, eu sou o comandante da nave estelar. Eu sou o pupilo de Astar Sharon. Eu sou o fulano de tal. E aí, aí a galera começa... Você chegou... E aí é um caminho sem volta. Sabe onde isso vai parar? João de Deus. Começa assim. Pessoas que estão no caminho certo fazendo um trabalho certo. Em algum momento essa frequência de engano começa a entrar. A pessoa não percebe e ela vai deixando a vaidade chegar. Porque é tudo muito sutil, né? Muito a pessoa ela sutil, não não percebe que não é percebe. mais aquela consciência que ela estava Não trabalhando. percebe porque a vestimenta é igual, É é a igual. mesma cara. Cara, aconteceu uma coisa comigo, olha que louco, não sei se vocês vão lembrar. Tinha uma pessoa na internet que ela, não sei se faz ainda o trabalho, canalizava um cara chamado Shankar, um felino Shankar. Não lembro o canal, me ajudou muito esse canal no começo, gostava pra caramba. E logo que eu comecei a sentir umas conexões mais fortes, eu tinha uma galerinha que eu conversava e eu tinha meio que um guruzinho desse assim de estimação que tudo eu perguntava pra ele, tá acontecendo tal coisa. E aí, no meio disso, eu recebi tava começando a conectar uma consciência comigo, foi uma parada muito diferente, foi na nuca e tal, e quando ela chegou eu fiquei com medo e bloqueei o contato. E quando eu fui falar com essa pessoa, ele falou, Jeff, é o Shankar. E eu já tinha um canal do YouTube chamado Leão de Sirius na época, né? Que não é monetizado até hoje esse canal, pra vocês verem. Tá? Tanto tempo atrás. E esse cara falou, é o Shankar que quer canalizar com você a partir de agora. Eu falei, mas velho, ele já canaliza com aquele cara lá do canal dele que tá há 20 anos. Será mesmo que essa consciência decidiu chegar pra mim agora e eu vou começar a canalizar essa mesma frequência? E aí eu pezinho no chão. Porque eu sempre falo isso, cabeça nas estrelas, mais pés no chão. Tá, vamos pensar aqui com a cabeça da Terra. Qual seria o motivo? Por que eu me tornei especial a ponto de começar a canalizar num canal pequeno, sendo que tem um cara que tá fazendo isso num canal grande? E aí eu pulei fora.
E depois eu percebi, eu ia começar a criar um monte de atrito. Não que as consciências tenham que ter a sua monopolização, não é isso. Entende? Mas por que não outra consciência? Se já foi dito, se eu já entendi que tem um monte de seres que estão dispostos a ajudar a gente, e que está faltando canal aqui, está faltando voz aqui para a gente fazer esse trabalho, por que eu vou, de repente, me apossar de uma consciência famosa, conhecida, que já tem credibilidade das pessoas? Entende? Sim. E é isso que está acontecendo com a galera. Aí chega uma vozinha no ouvido e fala: você é o sexto anjo, é o comandante da frota, é não sei o que, tal, tal, tal. E a pessoa vai lá no podcast, bate no peito e fala que eu sei de tudo. Né? Eu vi uma pessoa falando que eu tô aqui há não sei quantos mil anos nessa terra. Não dá. Ô, cara. Tanto é que você vê até canais famosos que a gente muitas vezes, muita gente fala, pô, como nós, né? Tipo, os meninos lá trazem uma linha, tipo, igual a tua, da verdade, né? Da irmandade, da fraternidade, da espiritualidade, mas o quê? Para você acessar multidimensional, primeiro você começa na Terra. A jornada é da carne, não é do espírito. Então, se você quer expandir, começa aqui. Pé no chão. Só que é o seguinte, as pessoas elas não estão preocupadas com a conexão e o conhecimento que você traz. Elas estão preocupadas com os números que você tem por detrás da sua rede social. Então, até esses canais, tipo assim, ele não fala assim, pô, os caras lá, os malucos são conectados, os caras são bons, são da verdade, não da ilusão. Quantos caras tem lá? 4 mil? Não. Quantos outros tem lá? Tem 100? Fala o quê? Sei lá, chama o cara, chama de 100. Não importa, tá falando. O cara, porque chega essa linha. Não, porque eu sou a reencarnação de Tesla. Ah, pô, então o moleque é bem mais irado. Eu falo com os cachorros a hora que eu quiser e posso falar com o teu. É umas coisas tão que você quem é da espiritualidade, quem vive, são coisas. Não, cara, eu falo pra você. Eu sou um cara que nem a minha origem é Umbanda, eu levo a Umbanda na minha alma e no meu corpo todo até morrer, porque é algo que eu amo. E quantas coisas que eu vi, médiuns, cara, que cagaram toda a religião a Umbanda. E hoje, você vê, nós que trabalhamos com universalismo, quantos que cagam a espiritualidade. Tudo que você prega e você tenta levar e você não tem força pra quebrar isso. Porque é um querendo levar e 100 idiota falando um monte de merda por causa de like, visualização, e você não, cara, você não consegue. Exato. E não é que você fala assim, mas por quê? Tu quer crescer? Não, eu quero crescer sim, num sítio até morrer. Eu não queria nada disso. Só que tu tem que levar a palavra da verdade. Então tá bom, vamos levar a palavra da verdade. Só que até que ponto também que tu fala, cara, eu posso seguir só a minha jornada. Entendeu? Eu posso seguir só a minha. Sabe uma coisa importante que tem, cara? Só que isso cansa pra caramba, velho. Não, é chatão chato, isso daí. É horrível. Mas sabe uma coisa interessante? De alguma forma, as pessoas certas, mais cedo ou mais tarde, elas vão entender o que está acontecendo e vão se conectar. Nem que seja para quebrar a cara por ter seguido ou religião, ou algum mestre, que seja lá o que for, nem que seja para quebrar a cara e falar, agora eu sei o que eu não quero para mim. Porque essa nossa bolha que eu chamo, ela abrange muita coisa. Então a gente não está falando de um texto sagrado, a gente não está falando de uma pessoa X. Por que eu falo isso? A gente tem no cristianismo os textos sagrados, as bíblias e tal. A gente tem no kardecismo, Kardec, Chico. Pessoas que a gente consegue falar, puta, consegue pensar o que o Chico Xavier faria. É mais fácil. Na nossa bolha não tem. Divaldo, né, cara? Então, Divaldo. Na nossa bolha não tem, tá tudo muito aberto, é tudo muito invisível. E aí mistura tudo, cara. Você mistura a geometria sagrada com os deuses indianos, com o hermetismo, com tudo. Você vai juntando um monte de coisas, porque isso é a nossa busca agora. Sim. E a gente não tem essa referência, entende? Então, sem essa referência, é uma porta aberta para que muitos mestres surjam no momento que eles quiserem. Como é que surgem os mestres, que não são mestres, na verdade, hoje? Os que conseguem visibilidade. Mas e por que? Então, você entende por que não tem? Porque é o momento de você assumir a sua identidade. Exatamente, mas essa busca de ter sempre alguém a se espelhar, ela vai ser eterna, ela não vai acabar nunca, entende? Você precisa de uma referência, né? E não faltarão pessoas para trazer isso. Então, vamos supor, a gente tem a consciência desses caras cósmicos que estão aí com a gente, beleza, né? A gente tem esses nomes, Asta Sharon, Miguel, Metatron, a Fraternidade Branca e tudo mais. A gente tá, sempre a conexão que nós temos com eles a gente está falando com o divino, são muito maiores que nós. E tá tudo bem pensar assim, porque isso mantém a gente com o ego pelo menos controlado.
Só que em algum momento, no despertar, nessa conexão, a gente vai perceber que a gente é exatamente a mesma coisa que esses caras, só que a gente tá num lugar que não dá pra ser esses caras. Animal, isso mesmo. Entende? Só que até você perceber isso, você vai ter que quebrar muito a sua cara, ou você vai ter que tomar vergonha, parar de ficar seguindo esses falsos gurus e entender que é uma responsabilidade você ter esse Show conhecimento. demais. Quando eu bato no meu peito e falo, eu sou Deus nessa terra, eu falo com a consciência de que eu sou Deus, mas eu sou um homem. E o homem não vai fazer diferença nenhuma se eu não tiver essa percepção de que Deus não age na terra se não for através de mim. Porque nem eles conseguem. Olha isso, cara. Eles não conseguem trabalhar nessa dimensão. Então, olha o seu tamanho. O que é Cristo para Cristo? O que é Cristo sem as ovelhas? Então, dentro do que você está falando, vamos pegar esse gancho. Como que você começou, então, esse contato com o Asilos? Para as pessoas entenderem, porque às vezes eu falar com um preto velho é uma coisa que está mais acessível. Agora, como que começa essa comunicação com esses seres cósmicos? Vamos lá. Começou de uma maneira muito engraçada, inclusive. Por quê? Eu venho da ufologia, né? Desde moleque trabalhando com audiovisual, então sempre fui bom de pós-produção, edição, tinha equipamentos e tal. E a ufologia sempre me chamou, desde antes de Google, né? Era Deep Web, eram fóruns, sempre gostei dessas teorias de conspiração e tudo mais. E aí eu comecei a participar de grupos de ufologia onde eu analisava, então mandava muito até da gringa, a gente mandava foto, vídeo e eu colocava lá nos equipamentos e virei um analista, né? Só que nos grupos eu sempre fui o cara que eu sempre provava que não era. E aí isso foi um problema até, porque ao invés de tentar provar que era um disco voador, que era um OVNI, eu fazia de tudo para entender uma conexão para provar que não era. Quando eu não achava, eu falava, bom, temos aqui algo não explicado. E no meio disso, muita gente começou a me procurar porque estava sendo abduzida, cara. Era um Blue Book, né? Como é que chamava? Ah, tem arquivo Blue Book, tem alguns louco. projetos desse aí. Muita gente começou a me procurar porque estava sendo abduzida, porque eu sempre tive essa coisa mais cética, essa coisa mais pé no chão mesmo, entende? Eu sempre tive muito problema. Até hoje eu sou cético. Racional. Total, racional, exato. Até hoje, para que eu fale alguma coisa, acreditem, eu vou experienciar. Se as coisas mais absurdas que eu falar para qualquer pessoa, eu passei por isso. Eu não tô pegando informação de ninguém, entende? Pode parecer a coisa mais louca do mundo, mas vai precisar acontecer comigo. Eu vou ter que ter a certeza disso, entende? Não só transmitir. E aí, no meio disso, eu comecei a estudar as raças. Por quê? A ciência já não estava mais explicando muitas coisas, né? E aí comecei a estudar as raças. E quando eu começo a estudar as raças, eu começo a ter o contato, começo a sonhar que eu era um leão. Aí um dia eu acordo de madrugada, vou na frente do espelho, um sonho meio perturbador, não lembro o que era, e vejo um leão no meu rosto, e lavava o rosto. Falei, parecia que tava drogado, sei lá. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí começou a vários sinais me levarem a querer estudar esses felinos de uma maneira mais profunda, né? Porque eu falei, tá, beleza. Enquanto a galera... Porque eu achava isso uma grande viagem. Essa galera é muito doida, cara. Que é isso? Enfim, muitos sinais acontecendo até o dia que eu começo a ouvir a minha própria voz falando pra mim, bem no comecinho da pandemia, acho que foi antes, isso, 2019, falando pra mim, vai pra ilha. Eu tinha embaixo de casa uma ilha de edição onde eu trabalhava e eu acordava com zumbido. Eu comecei a ter esses sinais que a galera vai tendo sempre, né? Zumbidos e tal. E aí eu ouvi uma voz que falava, vai pra ilha. E quando eu chegava na ilha, eu começava a escrever, comecei a canalizar, escrever textos que eu não sabia exatamente para que seria, para onde viriam. E depois eu fui entender que seriam vídeos. Então eu escrevia esses textos, gravava uma locução e editava uns vídeos. E eu comecei a soltar nesse canal chamado Leão de Sirius. Aliás, antes disso, nos grupos de WhatsApp. E a partir dali, com a minha escrita, que eu nunca fui descrever, né? Enfim, eu comecei a perceber que tinham coisas ali que eu não sabia. Informações muito importantes que eu nunca estudei, que eu nunca sabia. E eu comecei a me questionar, de onde está vindo isso, né? Será que sou eu? E aí, enfim, foram muitas e muitas provas que eu tive que ter, né? Pessoas trouxeram nomes para mim, e pessoas já confirmaram. A própria medicina, né? No dia da primeira vez que eu fui consagrar a medicina me trouxe essa presença e era realmente um leão branco. E o cara tinha a minha voz, e era eu, e eu sabia que era eu, mas era tudo muito louco para acreditar que era eu, né? Enfim, foi uma... Até que chegou um momento que eu falei, tá bom, cara, eu vou parar de lutar com isso e vou deixar acontecer. E a partir daí eu comecei a receber muita informação
Nesse nível que a gente está conversando aqui. Pé no chão, mas falando profundamente da espiritualidade. E aí comecei a soltar em YouTube, comecei a soltar em Facebook, né? Não monetizado, porque era uma das... Eu recebi poucas instruções além dos textos das canalizações, mas uma delas foi, não é dinheiro. E numa época que tava bom para monetizar o YouTube. Começo da pandemia, porra, podia ter, né? Falei, tá bom. Explodiram, sabe? Então, exato. E aí, de lá para cá, a conexão foi se estreitando, foi se estreitando. Na medicina, durante as cerimônias, eu começava a sentir mais essa presença específica. E comecei a fazer um trabalho de guardião nas cerimônias, por exemplo, entende? Então, assim, esse próprio vídeo de Miguel, que era o primeiro trabalho que eu devia ter feito quando essa consciência começou a chegar para mim, e eu enrolei por anos. E aí, esse que eu coloquei no ar há 2 anos atrás e explodiu 2,5 milhões, né? Bastante. Enfim, gente, de lá pra cá, eu fui tendo consciência de que eu existo em outros lugares e não necessariamente eu preciso ter essa forma humana, né? Claro que com muito estudo também sobre os felinos, sobre uma galera que já trazia informações desses caras aqui. O fato é que chegou realmente o momento que eu percebi que era eu mesmo. E aí eu falei, tá, legal, e agora? Como é que eu vou adequar isso para minha vida normal? Eu vou ser obrigado agora a largar tudo que eu faço para começar a falar em nome dessa consciência, mas eu não quero essa exposição. Então, mas aí tu vê o como? Tu vê... Só para eu tentar entender também como é que funciona a sua visão, sua ideologia, filosofia. Você vê isso como multiverso, realidade paralela, o futuro? Multiexistência, cara. Multiexistência. E isso eu entendi numa cerimônia. É um pouco mais complexo, mas imagina aqui. De Deus até você, existem vários marcos em várias dimensões. Inclusive na dimensão de Miguel. Inclusive pode ter lá um com asa e com espada. Que não necessariamente a gente precisa se comunicar diretamente. Entende? Assim como tem para dimensões inferiores também. Existem outros Jeffs. De uma maneira bem resumida, o que eu entendi. Todos esses Jeffs, com variados nomes e formas, e aí vem o que as pessoas falam, eu sou arcturiano, eu sou pleiadiano, eu sou não sei o quê. Se cada um desses é uma dimensão diferente, cada ser para se expressar nessa dimensão precisa ter corpo diferente, frequência diferente, inteligência e limitações diferentes. Então você é tudo. Aí começou a fazer sentido para mim. Então quer dizer que eu também sou um pleiadiano, um arcturiano, um felino. Pô, então quer dizer que existe um cara, uma versão minha na dimensão de Miguel, de Metatron, até chegar na fonte? Não. E outra, quanto mais você sobe, mais você integra, menos você separa. Então não existe o superior e inferior. Para eles é tudo É aí que tá. uno. Exatamente, mas qual que é o lance? Qual que é o objetivo? A volta para casa. O que seria? Cada uma dessas consciências subir um degrauzinho. Só que para a consciência Jeff lá da 15ª dimensão subir, o Jeff da 3ª precisa subir junto. Aí você tira essa perspectiva de que eu estou aqui implorando por ajuda. Não, cara, a gente é uma equipe, só que eu não consigo me expressar como você porque esse planeta não deixa. Eu tô limitado aqui. Então, na verdade, ele precisa de você também, né? Porque para ele subir, você também tem que subir. Exatamente, senão ninguém vai. Do mesmo jeito que aquela mesma percepção que eu falei, às vezes você está sentindo uma coisa ruim, sei lá, uma energia densa, aí você pensa, cara, deve ser algum encosto, deve ser alguma coisa ruim aqui. Não, cara, talvez seja só o Jeff da dimensão inferior que está fazendo uma oração, fazendo uma meditação. O caminho mais perto entre ele e Deus sou eu que estou na de cima. Tá, aí você vai entrar no mantra, nas teorias do pai Joaquim, que é um dos mentores da casa. Olha aí. Então foi 90% obsessões, blá blá blá, negativados, 90% é sua culpa e 100% é você. Exato. 90% é sua culpa e 100% é você. Exato. Pensando por essa perspectiva, eu sou o pior encosto do Asilos, que vira e mexe, eu tô em conexão com esse cara pedindo ajuda. Foi mal, cara, desculpa. Aconteça de novo, hein? Então você é o Asilos, numa outra dimensão. Exato. Mais expandida. Exato. E o mais importante, Dani, todos nós temos essas expressões multidimensionais. Entende? Por isso é importante a gente se entender que sim, nós somos limitados aqui, nós temos muito a nos curar aqui, porque a gente tem essa linha vertical que eu estou falando, mas temos também essa linha horizontal, ou seja,
de um monte de coisa que a gente vai juntando e fica na nossa memória celular. Mas ter essa percepção tira um pouco, primeiro, do vitimismo, de que você está aqui abandonado num planetinha primitivo e que você não era para estar aqui, que você vai voltar para casa. Primeira coisa mais importante disso. Tá, eu escolhi estar aqui então. Então é real essa história de que eu escolhi. Mais do que isso, eu sou necessário aqui, eu sou importante aqui. Não para o mundo, não para nada, para mim mesmo. Para mim, para essa minha linha cósmica, eu sou importante. E sabe como eu percebi isso, cara? Ó, foi a coisa mais louca. Eu tava numa cerimônia onde só tinham xamãs, eram 24 xamãs, era uma cerimônia, não era iniciação, era um aprofundamento. Num salão redondo, e no momento da força mais alta, todo mundo some e eu me vejo num espaço com a mesma arquitetura e mais 23 seres ali ao meu redor. E aí, de repente, eu vejo do meu lado direito esse cara, que é o Asilus, que é um leão, que a gente até fez algo com o IA, tentando fazer uma imagem parecida dele, né? Até para os textos que eu colocava na internet. E do lado começaram a aparecer outras consciências também que a gente usava no nosso canal, que era uma arcturiana, uma pleiadiana, um insectoide e um greyzinho lá. E eu comecei a ver essa galera toda, na força altíssima da medicina. E muitos outros seres, de várias formas, algum era só energia, tinha um na minha frente que eu não conseguia nem olhar de tanta luz que ele tinha. Tinha um que parecia um indião velho, eu não conseguia responder, meio que associar, mas era uma imagem meio norte-americana, um indião, assim, que inclusive depois lá no Peru eu fui entender que também era uma consciência minha. Quando eu me deparo com tudo isso, gente, eu entrei num estado que, né, na igreja diriam que é o estado de graça, aquele momento mais profundo que você fala, cara, onde eu tô, assim, né, tipo, que honra poder estar aqui, entendendo que é uma galera da pesada. E aí quando eu faço assim, que é algo que eu entendo que é para reverenciar, todos eles fazem a mesma coisa, e nessa hora minha ficha caiu, eu falei, tá todo mundo me reverenciando, cara, e tem cara ali que eu não consigo nem enxergar de tanta luz. E automaticamente a gente já lembra das histórias que você não consegue olhar para anjo e não sei o quê. Sabe assim, cara? E olha a loucura, né? Porque você tem que entender isso, é o que eu tava sentindo na hora e ao mesmo tempo ter a percepção de que, cara, calma, vai com calma. Mas é foda, E é bom demais, meu irmão. E aí nesse momento eu percebi isso. Todos eles me honram também. É animal. Todos eles me honram, não importa o tamanho. E nesse momento foi o que veio. Não importa a luz que você veja em nós, o único que consegue trabalhar na Terra é você. A gente tá lá com você. Aí pronto, aí acabou tudo pra mim, cara. A partir desse momento eu entendi quem eu era nessa Terra. Por quê? Porque essa conexão que eu tive com eles acabou com o vitimismo, acabou com a dúvida, acabou com eu não posso, não consigo, acabou com o medo, cara. Acabou com medo. Porque é o medo que também limita essa comunicação, né? Quando a gente tá lá, a gente tem esse medo, aí é o que faz a gente voltar, né? Total, mas acabou com medo na minha vida. Na sua vida. Na minha vida. Espiritualmente falando, por isso que eu falei, nunca tive um surto na minha cerimônia. Não existe interferência. Quando eu, Jeff, saio da frente para consciência trabalhar no meu lugar, não tem interferência de sombra. E não é porque eu sou incrível, é porque eu entendi o jogo. Se a gente permitir que esse medo coloque a gente em dúvida sobre a espiritualidade, sobre as forças divinas, sobre o nosso trabalho, as sombras vão entrar, não vai ter jeito. A única coisa que a sombra pode fazer é enganar você, para que você não se lembre que você é luz. Se ela não conseguir te enganar, acabou, cara. Não tem guerra. Você entende? Não tem guerra. Então, mas eu falo até... Então, essa percepção da parte da... O que me expandiu muito também, até através das experiências da força, é entender aquilo que eu falei, que, na verdade, a sombra ela é uma parte natural. E aí você acaba... Não tem mais isso. Se é Deus, se é Jesus, Satanás, não importa. Todo mundo tá na mesma fonte. Exatamente. Até porque eu falei isso no curso até. Quem você pensa para apontar o dedo lá para baixo... Porque quem tá lá em cima também tá de olhando para baixo. Então ele também tem direito de julgar você. Exatamente. Por isso que eu falei, eu E o seria teu o maior ego? encosto do ar. Mas olha como uma pessoa Sim, é paradoxal. seria o encosto dele. É paradoxal. Joãozinho, que é o dono dessa juba, ele tem a teoria porque ele ama a formiga. E ele fala, quando você anda, você fica prestando atenção se você tá pisando nas formigas? Não, você mata. Vai embora. Porque é o mundo micro. Então por quê? É um ser que tá ali.
Só que quando você olha pra cima, pra aqueles que te veem como uma formiga, você também quer misericórdia Exato. desses caras grandes. Então, é tudo paradoxal. É tudo sem racionalidade. Porque você faz um monte de coisa, aí você olha aqui e você quer atenção. Só que tu julga. Tu julga um Exu. Cara, tu sabe o que é um Exu? Tu já estudou? Amigo, tem Exu que deixa você anos-luz em expansão, meu amigo. Então, deixa eu tocar um assunto importantíssimo Vamos sobre lá. isso. O Ásilos também é um Exu. Eu nunca ouvi falar nisso, não. Não, mas ele não Quero se ver apresenta como Ásilos. Ele Ele chega com a frequência do caveira. Olha a caveira. Que neuzinha, caveira. Entende? Olha só. Por isso que eu tô falando que eles estão cagando para nomes e hierarquias. Cagando. Já aconteceu em cerimônia, da gente estar fazendo um trabalho lindo e ter duas pessoas ali sendo atendidas por seres de luz. Uma das pessoas é da Umbanda, a outra pessoa é das estrelas. A pessoa das estrelas viu os arcturianos trabalhando ali no campo dela. E a da Umbanda viu os pretos velhos. E era a mesma frequência. Era a mesma frequência. Eles não estão ligando para o nome que a gente dá, eles não estão ligando para a vestimenta que a gente vê. Eles querem vir fazer o trabalho, porque a gente não tem consciência. Dentro disso, falamos o quê? Eu trabalho com o pai Joaquim, que é meu gerente espiritual, trabalha na minha linha desde pequeno, eu sempre vi ele como um preto velho. A Daniela Multidimensional pegou um... Falou Gostei assim, do sobrenome, Daniela Multidimensional. ela falou o quê? O que ela pegou um dia e falou assim, aham, senhor Joaquim. Catei o senhor lá na Nave Esmeralda. E o senhor aqui de pretinho velho do lado do Marco. De pleiadiano. Não, e o senhor aqui de preto velho, então. Exato. Porque cada um vê daquela forma. Exatamente. Cara. Se tu tem fé, que nem eu, uma vez, eu tinha muita fé quando era pequeno em Santa Rita de Cássia. Quem disse que aquela Santa Rita de Cássia, eu sonhei com ela. E quem disse que ela também lá não é o pai Joaquim que se plasmou, porque ali ele vai te ancorar. Exato. Se aquilo que tu tem fé, cara, é como vai chegar. Exatamente. Pra te dar conforto. Exato. É o pai e a mãe. Que essa também é uma teoria, né? O pai Joaquim fala, pai não é porque eu estou acima. É porque eu sou o pai como um modo de filho da criança. Porque vocês aqui são crianças. Exato. Esse é o pai, não de estar acima ou abaixo. Sim. Como Cristo. Se você se ajoelhar para Cristo, você pode ter certeza que ele também vai se ajoelhar. Vai se ajoelhar, pois é. Jeff, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Não, já. sacanagem, Tineu. Sacanagem, mas vamos lá. Já tomei 3 bicas debaixo da mesa. Já. Vamos lá. Então, o que fica importante para as pessoas que estão lá em casa, para elas ficarem atentas dos perigos, assim, tá? Alguma coisa que elas podem ficar ligadas se elas estão entrando ou não nesse caminho para se perder. Só para tu entender. Ela quer um corte. Tá. Ah, vai. Não entre no canal, tá? Não. Cuidado com quem tá Cuidado falando. com aquele canal X. Primeira coisa, ter consciência de que você é muito maior do que você pensa que você é. Não importa. Todos os seres são infinitamente livres a partir do momento que eles percebem que eles são uma expressão divina nessa Terra. Né? E essa percepção, como eu falei, é a que vai trazer a lembrança de que tudo que a sombra pode fazer para você, tudo que as trevas ou o governo oculto, sei lá, qualquer nome que você queira dar, só vai conseguir te enganar. Não importa se você está começando a despertar agora ou se você está há 30 anos na jornada, entende? Chegou a hora da gente se libertar. Isso aqui é um chamado real. A gente foi avisado, nossas almas foram avisadas que em algum momento a gente ia se reencontrar para nos curar e curar o mundo. E o momento é esse. Então, quando cada um começar a perceber que é curandeiro de si mesmo, a gente vai começar a se libertar. Entende? Com essa percepção, naturalmente você vai perceber que as pessoas que trazem medo para o seu coração, em nome da luz, as pessoas que trazem preocupação, em nome de canalizações, etc., sempre vai ter uma indicação dentro de você. Alguma coisa dentro de você vai apitar e vai falar, cara, sai daí. Tô com medo disso, tá errado, tô preocupado. Porque geralmente é assim, não importa o quão cego a pessoa esteja, a consciência divina dela dentro, que existe dentro de cada um de nós, vai sempre dar um alerta quando estiver de frente com uma frequência dessa. Entende? É entender esse sinal, que vem de dentro, não vai ser de fora. Não vai adiantar ligar para ninguém,
nem pagar uma terapia, vai ser de dentro. Vai ser de dentro. E como que as pessoas te acham, Jeff? As pessoas me acham na nave. Em sonhos e em Não. projeções? Canal Tribo dos Leões, era Tudo Tribo das Estrelas, mas aí a gente, para evitar problemas judiciais, tivemos que mudar, então somos Tribo dos Leões agora. No YouTube, no Instagram também, tem o meu Insta, Jeff Francese, enfim. Estamos por lá fazendo esse trabalhinho Parabéns, aí. hein? Lives de terças e quintas-feiras, cerimônias todos os meses, aqui na região de Cotia. Queremos ir na cerimônia. Ah, vai ser uma honra, hein, gente? Queremos ir. Juntar Uma essa honra turma. mesmo, viu, Juntar cara? essa Identifiquei turma aí. demais com a tua filosofia. A gente deve ter irmãozinho de Então alguma tá, quebrada foi aí, viu, reencontro, meu foi irmão? reencontro, Vai cara, ver que foi tu tem reencontro. uma perna lá em Sirius, né? Um livrinho aqui dos Oh, Chaves da Sabedoria do gratidão. Pai Joaquim pra você. Cara, sensacional. Que droga, hein, meu? Gratidão. É, acabou. Gente, a gente se encontra terça-feira que vem nesse mesmo Chama o cara canal. de novo, Tinel. Vou chamar ele de novo. Coloquem aí um comentário quando acabar esse programa, que é bem importante pra gente. Não deixe o seu like, compartilha aí pra todo mundo que quer fugir daqui da Terra. Manda essa live pra todo mundo. Respeita a mãe que tu pisa. Quem falou que não tem Aruanda, manda também pra todo mundo, que a gente tá lá. Tchau, tchau.